Olá, para você que nos acompanha nas redes sociais da TV Ceará. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente, dinheiro, né? Nesses tempos de coronavírus, e quem vai dar mais dicas para a gente como, né, gerenciar aí esse momento financeiro é a Darla Lopes, que é diretora do Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças, o IBEF, e também é economista. Olá, Darla. Olá, Soraya. Olá a todos que estão nos assistindo. Realmente é um momento bem desafiador, né, Soraya? Exatamente, Darla. E aí eu queria te perguntar, né, o que que as pessoas podem fazer nesse momento aí para estar economizando, né? A gente vê, por exemplo, o MEI, pessoas que vendem e ganham com aquilo que vendem, que estão paradas, por exemplo, né? Como é que essas pessoas elas podem se equilibrar financeiramente nesse momento, já que não está entrando dinheiro para elas? Olha, Soraya, eu costumo sempre dizer que em momentos como esse de crise, não deixa de ser uma crise nunca vista anteriormente, nós precisamos ter bastante foco, determinação e criatividade. E, óbvio, não esquecer do planejamento. Então, assim, para essas pessoas e todas as outras que estão com alguma dificuldade financeira nesse momento, o que deve ser comum, uma vez que nós temos 64 milhões de inadimplentes no Brasil hoje. Então, além da pessoa já estar inadimplente, ainda está passando por esse momento tão desafiador. Então, é importante que haja um planejamento. E aí, o que eu oriento é que você que está aí precisando, né, se organizar nesse momento, que você faça um planejamento das suas receitas para os próximos 3 meses, para saber exatamente, ou então aproximadamente, quanto você vai ter em mãos para estar fazendo essa gestão do que você vai conseguir pagar ou não. Né? Então, da mesma forma que você fez para a receita, que é tudo aquilo que entra no seu orçamento, você precisa ter uma boa gestão também das suas despesas. E E aí, aí, por essas exemplo, despesas, aham. pode falar. No caso, por exemplo, né, de pessoas que fazem poupança, né, elas podem estar utilizando esse dinheiro tem que ser utilizado de forma racional, racionalizado aí. Enquanto ela conseguir se manter com os rendimentos que estão entrando sem mexer na sua reserva, que é algo que eu ia até comentar, né, que é importante que a pessoa tenha uma reserva de emergência, que é um recurso que está ali guardado, para um momento como esse ela poder usufruir e passar de uma forma mais amena e tranquila. Só que, como a gente falou anteriormente, a maioria das pessoas não tem essa reserva de emergência, não tem essa poupança, né? Se tiver essa poupança, sim, nos próximos meses ela possivelmente vai precisar utilizar esse recurso e deve utilizar de uma forma bem racional, né? Em relação ainda ao orçamento, que eu falei da receita, e aí sobre as despesas, né? Sobre os desembolsos, tanto familiares como para esses pequenos empresários, os MEI, é importante que você tenha listado e saiba todas os seus gastos. E aí, para que você consiga fazer isso de uma forma mais efetiva, é interessante que você categorize isso. Então, existem as despesas variáveis, as despesas fixas e as despesas descartáveis. Então, as despesas variáveis são aquelas que o próprio nome já diz, ela vai depender do quanto, da frequência que você usa, né? Então, são aquelas relacionadas ao supermercado, água, luz, telefone, né? Então, aí já fica assim um pouco mais fácil, entre aspas, de você conseguir economizar, né? Porque se você utiliza menos energia, então você vai pagar menos na conta de energia. Da mesma forma com água, né? E aí uma dica bem bacana que você já comece a verificar essas suas contas variáveis, né? E, por exemplo, o próprio telefone, né? Você liga para a sua operadora e já tenta reduzir, né, o seu plano, pagar menos, para que nos próximos meses você precise desembolsar menos dinheiro para essa conta. E aí, quando a gente lembra, voltando lá para o orçamento, a gente já falou das despesas variáveis e as fixas. As fixas são aquelas que, independente do tanto que eu uso, eu vou pagar o mesmo valor no final do mês. Então, é o plano de saúde, é o aluguel, a escola da criança. Então, se a criança não está frequentando a escola, eu vou pagar o mesmo valor. Então, assim, essas duas
essas duas categorias de despesas que nós temos dentro do lar, que são as variáveis e as fixas, elas geralmente são essenciais. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga economizar dentro dessas despesas, né? Porque as despesas descartáveis, que estão ligadas ao estilo de vida e ao conforto, a gente já está economizando bastante, né? Porque estamos confinados, porque estamos nesse momento de isolamento social. Então, não estamos indo a bares, restaurantes, academia. Então, essa despesa descartável, ela já está reduzida. Isso. Mas aí, por exemplo, a gente estava falando da questão dos supermercados, né? Como é que a pessoa pode, por exemplo, equilibrar esses gastos? A gente sabe que não pode estar usando dinheiro, né? Tem que usar, a orientação é usar mais o cartão. E aí muita gente vai usar cartão de crédito, por exemplo. E aí, muito cuidado nesse momento de usar o cartão de crédito, porque essa despesa, né, que você vai fazer no cartão, você precisa saber que você necessariamente terá que ter esse recurso para pagar esse cartão no futuro próximo, quer dizer, na próxima fatura. E aí é bem perigoso, nesse momento que você está com menos recurso, você usar esse meio de pagamento, que é um meio de pagamento mais caro, caso você atrase, né? Cartão de crédito e cheque especial são as duas formas mais caras de você financiar, né, algo que você está adquirindo, porque os juros são bem mais altos. Então, assim, tenta equilibrar isso daí, tenta realmente passar no cartão algo que você vai ter dinheiro para pagar, tá? Que é para isso não virar uma bola de neve no futuro. E sobre como economizar no mercado, é importante que você tenha uma frequência menor, né? Então, escolha um dia da semana para ir, evite ir sempre no supermercado, né, e leve uma lista de compras, eleja prioridades. Isso, a questão das prioridades, ela deve ser levada em consideração para todas as outras contas, não só o supermercado. Né? Então, assim, quando você for no supermercado, leve a lista para saber exatamente o que você precisa. E uma coisa interessante a ser observada também é que você pode estar trocando, né, produtos mais caros, de marcas mais conhecidas, por marcas que sejam menos conhecidas e que atendam à sua necessidade e que são mais baratas também. E daí, então, essa sua conta de despesa variável lá do seu orçamento, que é supermercado, alimentação, ela vai conseguir reduzir, né? E nesse momento aí que estamos todos dentro dos lares, acaba gerando um pouco de ansiedade, as pessoas acabam comendo mais, é importante fazer essa gestão do alimento também, né? Não só pela saúde, mas pela questão financeira. E aí, por exemplo, né, o governo do estado anunciou recentemente algumas medidas, né, para a questão da tarifa de contingência, suspendeu, questão da Enel, né, conta de energia. É importante as pessoas ficarem atentas a isso, para também colocar no orçamento, saber o que vai Sim. pagar. Então, assim, vamos ficar bem atentos a essas notícias para entender quais desses socorros, né, desses benefícios que o governo está divulgando, cabem dentro do nosso orçamento. Então, já saiu realmente relacionado à conta de água, à conta de energia, né, em relação aos financiamentos imobiliários, quem tem aí parcela de financiamento imobiliário, pode estar prorrogando essa parcela, em relação também aos financiamentos de veículos. Então, vamos ficar bem atentos a isso, porque se chegar em uma situação bem crítica, onde você não tenha recurso para pagar todas as contas, então você precisa realmente saber o que eu não vou precisar pagar nos próximos meses. Né? Sobre os pequenos empreendedores MEI, o governo também colocou lá para frente a questão do pagamento do Simples Nacional, dos impostos. Então, a questão de ficar bem atento é importante para você saber quanto isso vai gerar de folga dentro do seu orçamento. E aí, Marla, também Darla, perdão, é importante as pessoas ficarem atentas, né? Por exemplo, a questão dessas dicas, né? Colocar tudo na ponta do lápis, o que é que está gastando em supermercado, essas contas fixas, como você bem ressaltou. Claro, porque se a gente deixar tudo, né, sem entender realmente, isso vai trazer uma angústia maior, porque você vai estar sempre achando que isso não vai ter fim, que não vai ter resolução, que está tudo muito ruim, e num momento desafiador como esse, é importante que a gente foque na solução.
cientificamente já é comprovado, ou a gente consegue focar no problema ou na solução. Então, se eu olho só para o problema, eu fecho o foco aqui na minha mente, então eu fico naquela paralisia, fico reclamando e nada consegue se solucionar. Então, que eu tenha criatividade, tenha determinação e planejamento. Então, mais uma vez, planeje, saiba quanto você vai receber, né? Faça esse planejamento das suas receitas, faça um planejamento minucioso e detalhado das despesas, fazendo essas categorias, verificando quais são essas despesas variáveis, quais são as despesas que são fixas, né? Dentro dessas despesas essenciais, o que é que eu posso abrir mão? Será que eu posso estar abrindo mão de uma TV por assinatura nesse momento? Então, que eu eleja as prioridades dentro do meu lar, para que eu consiga ter mais harmonia e passar por esse momento desafiador de uma forma mais tranquila, porque não está sendo fácil para ninguém. Todo mundo está perdendo um pouquinho, mas a gente pode, dentro da nossa capacidade mesmo criativa, achar soluções. Ok, obrigada, Darla, pela sua participação aqui com a gente. Por nada, eu que agradeço. O IBEF Ceará está aí de portas abertas para estar orientando a população a como passar de uma forma mais tranquila por esses desafios. Tá, ok. Ficam aí essas dicas para quem está nos acompanhando. Em breve, mais informações. Fica ligado nas redes sociais da TV Ceará.